quinto e último lugar, que é um passo fundamental para que Filipe levasse aquele homem à conversão. Levou ele a crer em Jesus. Não apontou Moisés e não apontou os profetas, mas apontou Jesus. E eles continuaram andando e Filipe falando a palavra de Deus. E quando chegou no lugar, eu não sei se era um rio, não sei se era um lago que tinha ali, e o eunuco perguntou a Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E ele disse: é lícito, se você crê de todo o coração. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia. Ele declarou, meus prezados irmãos, a sua fé em Jesus e desceu ali nas águas. E Filipe o batizou, porque era um novo homem agora, era uma pessoa que a palavra de Deus havia trabalhado na sua vida e era um novo convertido, estava feliz, a Bíblia diz que ele seguiu feliz o seu caminho, ele estava contente agora, porque Jesus havia entrado na sua vida. Então, prezados, a chave importante que abre a porta da salvação é crer em Jesus. Mas infelizmente, meus prezados, tem muitas pessoas confiando nas obras da lei. Tem muitas pessoas que ainda estão calcados na lei, mas a palavra de Deus diz que visto que ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não há justificativa, não podemos confiar nas obras da lei, porque ela só mostra o pecado. Existem muitas pessoas também, meus prezados, confiando na sua justiça, pessoas que se acham boas, pessoas que dizem: eu nunca fiz nada de errado, eu não matei, eu não roubei, então eu mereço um lugar lá no céu. Mas a palavra de Deus diz: não por obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, aleluia, pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e nos convenceu dos nossos pecados. Então não existe obra de justiça que nós pudéssemos fazer para alcançar a salvação. E Isaías, meus irmãos, vai mais longe ainda, dizendo: mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós caímos como a folha e o vento nos arrebata. Então não existe nenhuma justiça em nós, não existe nada que nós possamos apresentar diante de Deus, ainda que algumas pessoas possam apresentar-se diante dos homens como um pouco melhor do que outras pessoas, mas diante de Deus tudo é trapo de imundícia. Outras pessoas, meus prezados, estão confiando nas boas obras. Geralmente essa camada é a camada das pessoas que são espíritas, que eles fazem boas obras porque diz que a caridade ela salva. Mas nós sabemos, meus prezados irmãos, que a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Veja, a palavra de Deus é bem clara. Não podemos fazer alguma coisa pensando que nós vamos alcançar a salvação por causa das nossas obras. Aí você vai perguntar: mas pastor, Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. Ele foi justificado pelas obras depois da fé. Quais foram as obras de Abraão? Quando Deus falou com Abraão que saísse da sua cidade, ele saiu. Primeiro ele teve fé e depois ele caminhou em direção às obras. Então, meus prezados, a coisa mais importante na nossa vida é termos fé no Senhor Jesus, porque as obras não nos levam a nada. E tem outras pessoas, meus prezados, para finalizar, confiando na sua igreja.
Esses dias atrás eu estava ouvindo no YouTube uma moça enfática e sendo aplaudida por todo mundo, dizendo: fora da Igreja Católica, fora do Santíssimo, não existe adoração. E todo mundo, Prezados irmãos, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo desses céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não é a igreja, não é a denominação, porque quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou nenhuma denominação. A denominação primeira que veio surgir foi depois do ano 300, que são denominações católicas, evangélicas. Então a denominação não salva, porque só existe um Salvador, Jesus Cristo. Quando Paulo, meus prezados irmãos, estava lá preso, e o carcereiro acordou apavorado, desesperado, vendo que as portas dos cárceres estavam abertas, ele quis suicidar, e Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele saltou precipitadamente, pedindo luz, e perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E o que Paulo respondeu? Crê em Maria? Crê em Pedro? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Os apóstolos, os profetas da nova era, da era cristã, apontaram sempre para Jesus. Qualquer pessoa que apontar um outro Salvador pode considerá-lo anátema, porque este mensageiro não é de Deus. E por que, meus prezados, crer em Jesus? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que crer em Jesus, meus prezados? Porque Jesus deixou a sua glória e se tornou como um de nós para nos trazer a salvação. Por que crer em Jesus, prezados? Porque Jesus subiu ao Calvário, sofreu os horrores da cruz. Por 3 horas ele ficou ali, abandonado pelos homens, abandonado por Deus, agonizando, sofrendo os horrores da cruz. Nós não podemos imaginar, meus prezados, quanto sofrimento Jesus estava passando ali. Ele não era culpado de nada, ele sofreu os horrores dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, ele sofreu os horrores daquela coroa de espinho. Tenta furar a sua cabeça com um espinho para você ver só que coisa horrível, sangue e dói demais. E ele ficou ali por 3 horas agonizando, pediu água e lhe deram vinagre. Jesus sofreu. Então, prezados, nós não temos outro em quem crer, nós precisamos crer somente em Jesus, porque além dele morrer na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ao 3º dia, aleluia, ele ressuscitou dos mortos e se apresentou aos seus discípulos, dizendo: eu estou vivo, eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci tudo aquilo que se levantou contra mim. Então, prezado,